No vídeo de hoje eu trouxe o livro Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott e sua esposa Kimberly Han. A minha versão, tadinha, tá um pouco acabadinha. Eu ganhei do padre, esse livro fica no seminário da biblioteca da igreja e decidi trazer para o canal. O livro é uma autobiografia, conta a história do percurso que eles tiveram para se tornarem católicos. Eles eram protestantes, assumidamente anticatólicos, presbiterianos, e a vocação de Scott, antes de se tornar católico, segundo ele, era de converter católicos. Vale salientar que o fundamento que fazia o casal detestar a Igreja Católica tinha como base o achismo, em coisas que eles ouviram ou foram ensinados a respeito da igreja, não através de estudos, mas por puro preconceito, que não há algo comum. Isso aconteceu comigo. Eu vejo o relato da Kimberly e eu me identifico com algumas coisas. Criada por pais protestantes, família, amigos protestantes, fora a barreira que ela teve até chegar a estudar a igreja. Muitas das coisas que levam o protestante e outras pessoas também a odiar a igreja, a liturgia, tem como base a falta de informação, de conhecimento, tem como base a mentira. Por isso, o processo de conversão da Kimberly é muito importante e me marcou muito na minha trajetória católica. Porque apesar dela concordar com determinados pontos teológicos, ainda tinha uma barreira interna que precisava ser quebrado a respeito das imagens, dos santos. A forma de lidar com Maria não é algo comum no protestantismo. Para um católico, é a coisa mais simples do mundo. A oração receosa que ela faz antes de rezar o terço, pedindo a Deus que não se desagrade, foi para mim muito simbólica, porque foi essa sensação que eu tive, e provavelmente muitos dos protestantes que se converteram também. Não porque não se deva rezar, mas há uma coisa que precisa ser quebrada, que nos foi ensinado. Enfim, há algo que precisa ser superado. Com o Scott foi diferente. Ele foi o primeiro a se converter na família e nós conseguimos enxergar nessa posição de Scott a diferença entre o protestante e o católico. A primeira vez que ele discordou da visão protestante foi a respeito da aliança. Para Lutero e Calvino, os efeitos da aliança são meramente jurídicos, como se fosse um contrato, mas para a Igreja Católica não. Na tradição protestante, alianças e contrato estendiam-se como duas palavras que descreviam a mesma coisa, mas estudar o Antigo Testamento levou-me a ver que, para os antigos hebreus, aliança e contrato eram muito diferentes. Na Escritura, os contratos implicavam simplesmente o intercâmbio da propriedade, enquanto as alianças implicavam o intercâmbio de pessoas a ponto de formarem laços sagrados de família. O parentesco, portanto, estabelecia-se mediante uma aliança, visto à luz do Antigo Testamento. O conceito de aliança não era teórico e nem abstrato. De fato, o parentesco por aliança era mais forte do que o parentesco biológico. O significado mais profundo das alianças divinas no Antigo Testamento era a adoção por parte de Deus de Israel como sua própria família. Ele só vai se aprimorar no conceito, nessa visão de aliança, depois que ele se tornar católico. Quando Jesus fala das chaves do reino, está se referindo ao importante texto do Antigo Testamento, onde Ezequias, o herdeiro do trono real de Davi e rei de Israel nos tempos de Isaías, substitui o seu velho primeiro-ministro, Shebina, acho que é assim que se pronuncia, ou não deve ser assim, mas enfim, por um novo chamado Eliacib. Qualquer pessoa podia dizer qual dos membros do gabinete real era o novo primeiro-ministro, pois tinham-lhe sido entregues a chave do reino. Ao confiar a Pedro a chave do reino, Jesus estabelece o cargo de primeiro-ministro para administrar a igreja como seu reino na terra. Portanto, as chaves são um símbolo da missão e do primado de Pedro para ser transmitido ao seu sucessor. Assim foi sendo transmitido ao longo das épocas. Prossegui então descrevendo como a família da aliança era o principal centro ou a ideia-chave da fé católica. Explica Maria como nossa mãe, o Papa como nosso pai, os santos como os nossos irmãos e irmãs e as celebrações e dias de festa como festas de aniversário. Antes dele se converter, ele acaba averiguando que as duas bases essenciais do protestantismo, o sola fide e sola scriptura, não têm fundamento bíblico. Ele era ministro presbiteriano
E em virtude de suas funções como pregador, ele teve que estudar com afinco os grandes princípios protestantes. A começar pela sola fide, somente pela fé não somos justificados. Scott diz que se convenceu de que Lutero deixou suas convicções teológicas pessoais contradizer a própria Bíblia. Sola fide afirma que a pessoa não se justifica pela fé através da atuação do amor, mas que se justifica apenas pela fé. Ele afirma que Lutero chegou a acrescentar até a palavra somente depois da palavra justificado, na tradução alemã de Romanos 3:28. E ele até chamou a epístola de Santiago de epístola falsificada, porque Santiago diz explicitamente, ele diz que pelas obras se justifica o homem, e não apenas pela fé. São Paulo, que eu considerava o primeiro Lutero, ensinou nas epístolas aos Romanos e aos Gálatas e em outros lugares que a justificação era algo mais do que um decreto jurídico. Estabelece-nos em Cristo como filhos de Deus exclusivamente pela graça. De fato, descobrir que São Paulo não ensinou em lugar nenhum que nos salvamos exclusivamente pela fé. A sola fide não estava na Escritura. Isso também ocorreu quando Scott foi estudar o princípio sola scriptura, que é, junto com o sola fide, o fundamento do protestantismo. Esse princípio entende que a Bíblia é a única autoridade. Ela é a revelação divina e só ela deve ser considerada, sendo desconsiderado o Papa, os concílios ou a tradição. Um belo dia, Scott, já sendo professor, recebeu a seguinte pergunta: professor, onde é que a Bíblia ensina que só a Escritura é a autoridade? Ele fica bem desconfortável com a pergunta, mas faz referência ao livro de Timóteo, que diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para rebater, para corrigir e para formar na justiça, de modo que o homem de Deus seja perfeito e preparado para toda boa obra. Também faz referência ao livro de Mateus, aquela passagem que Jesus fala sobre a tradição. Seu aluno, não satisfeito, responde dizendo que Jesus estava falando acerca da tradição corrupta e não da tradição em si. Fora que a passagem menciona toda a Escritura, e não somente a Escritura. Vejamos primeiro Mateus e depois Tiago. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, para rebater, para corrigir, para formar na justiça, de modo que o homem de Deus seja perfeito e preparado para toda a boa obra. Depois podemos ver também o que Jesus diz da tradição em Mateus. A sua resposta foi cortante. Mas, professor, Jesus não estava condenando toda a tradição em Mateus, mas só a tradição corrupta. Quando, segundo Tiago, menciona toda a Escritura, não diz só a Escritura. Também a oração, a evangelização e muitas outras coisas são essenciais. E o que dizer de 2 Tessalonicenses? Paulo diz ao Tessalonicenses: portanto, irmãos, mantende-vos firmes e guardai as tradições que haveis aprendido de nós, de palavra ou por carta. Scott, aqui nesse momento, ele fica insatisfeito e vai procurar ajuda com os pastores, com as pessoas letradas que ele conhecia. E ele foi rebatido aqui por um homem que disse: Scott, na realidade você não pode demonstrar a doutrina da sola escritura com a escritura. A Bíblia não ensina explicitamente que seja a única autoridade para os cristãos. Por outras palavras, Scott, a sola escritura é, na essência, a crença histórica de reformadores frente à pretensão católica de que a autoridade está na escritura e também na igreja e na tradição. Para nós, portanto, trata-se apenas de uma presunção teológica. É o nosso ponto de partida, mais do que uma conclusão demonstrada. Completando a sua afirmação de que só a escritura não basta, Scott apresenta a seguinte imagem: desde a Reforma foram surgindo mais de 25 mil diferentes confissões protestantes, e os especialistas dizem que na atualidade surgem 5 novas por semana. Cada uma delas afirma seguir o Espírito Santo e o sentido autêntico da Escritura. O que eu quero dizer é que, quando os fundadores da nossa nação nos deram a Constituição, não se contentaram só com isso. Imagine o que teríamos hoje se a única coisa que nos tivessem dado fosse um documento, por muito bom que fosse, junto com a recomendação que o espírito de George Washington guie cada cidadão. Teríamos a anarquia.
que é precisamente o que temos entre os protestantes, se refere à unidade da igreja. Em vez disso, os nossos pais fundadores deram-nos algo mais do que a Constituição. Deram-nos um governo formado por um presidente, um congresso e um senado, todos eles necessários para aplicar e interpretar a Constituição. E se isso é necessário para governar um país como o nosso, o que é necessário para governar uma igreja que abarca o mundo inteiro? É por isso que começo a acreditar que Cristo não nos deixou apenas um livro e o seu Espírito. Aliás, o Evangelho não diz uma única palavra aos apóstolos acerca de que escreveram. Além disso, só menos de metade deles escreveram livros que foram incluídos no Novo Testamento. O que Cristo disse a Pedro foi realmente: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso parece mais lógico de que Jesus nos tenha deixado, juntamente com a igreja, uma igreja composta por papa, por bispos, concílios, tudo o que é necessário para administrar e interpretar a Escritura. Outro ponto de convencimento de Scott foi sobre a Santa Ceia. Os protestantes acreditam que a Santa Ceia é um símbolo muito importante, mas apenas a representação do corpo e do sangue de Cristo. O escritor alega que se fosse apenas a representação, os judeus não teriam se escandalizado tanto, e que depois de muita oração e de muito estudo, se convenceu de que o corpo e o sangue de Cristo não é uma mera representação. A Eucaristia é o próprio Cristo. Mais para frente, Scott, já convertido à Igreja Católica, ele é questionado acerca da adoração a Maria, que é de praxe um dos pontos mais divergentes entre os protestantes e os católicos. Ele responde dizendo que os católicos não adoram Maria. O motivo da Igreja Católica tratá-la de tal modo é pelo fato de que Jesus Cristo, como homem, cumpriu à risca o mandamento honrar mãe e pai, e que a palavra hebreia para honrar significa kaboda, que é literalmente glorificar. Jesus Cristo honrou o seu Pai Celeste e a sua Mãe terrena, ortogando-lhe a sua própria glória divina. A igreja só imita o que Cristo fez. A própria Bíblia fala sobre a Virgem ser tratada como bem-aventurada. Um episódio interessante foi quando Kimberly, já mais aberta à questão da igreja, foi convidada a assistir uma exposição do Dr. Mark, e ela acaba esclarecendo algumas coisas a respeito do papel da Virgem Maria na Igreja Católica. Era um dos maiores receios da Kimberly e é um dos maiores receios do protestante. Nem tudo que ouvi me agradou, fiquei muito confusa nas perguntas, mas também não estava na defensiva. Ouvi o doutor esclarecer o que a Igreja Católica ensina sobre Maria. Primeiro, que ela não é uma deusa, é digna de louvor e veneração, mas não de adoração, pois essa só é devida a Deus. Segundo, que Maria é uma criatura formada de uma maneira única pelo seu filho, como nenhuma outra mãe tinha sido nem será depois dela. Terceiro, que Maria regozijou em Deus, seu Salvador, porque foi preservada do pecado por Jesus, desde o momento da concepção. Por outras palavras, a sua impecabilidade era um dom de graça que a salvou antes de pecar. Quarto, o título de Maria como Rainha do Céu não derivava de estar casada com Deus, como eu pensava. Baseava-se na honra de ser a rainha mãe de Jesus, o rei dos reis e filho de Davi. No Antigo Testamento, o rei Salomão, filho de Davi, elevou a sua mãe, Betsabé, colocando-a num trono à sua direita, rendendo-lhe a homenagem na sua corte como rainha-mãe. No Novo Testamento, Jesus elevou a sua mãe, a bem-aventurada Virgem Maria, colocando-a no trono que está à sua direita no céu, animando-nos a render-lhe homenagem como rainha mãe do céu. Quinto, a missão de Maria era apontar para além dela, para o seu filho, dizendo: fazei o que ele vos disser. Dei-me conta então de que certos exemplos de piedade mariana se centravam demasiado em Maria, a ponto de negligenciarem Jesus, talvez não correspondessem aos ensinamentos católicos sobre ela. Talvez as boas almas que faziam isto nem sequer se dessem conta que estavam ofendendo a Virgem Santíssima com as suas tentativas de honrarem ao descuidarem a missão primária de Maria, que é conduzir-nos ao seu filho. Bom, eu trouxe aqui alguns pontos centrais literais do livro, e é muito bacana acompanhar esse percurso deles dois. Os dois têm uma conversão completamente diferente.
o Scott através de estudo, a Kimberly ela precisou de mais tempo, a vida deles era uma vida voltada à igreja presbiteriana, os amigos, o trabalho, os projetos sociais, tudo tinha ligação com a igreja. Então para ela foi muito difícil abandonar o sonho que ela tinha em ser esposa de um pastor, de criar os filhos presbiterianos, fora que se converter ao catolicismo não era uma tarefa fácil. Isso significava não ter um emprego, não ter amigos, perder tudo o que os dois construíram por muito tempo. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A conversão de Scott é uma conversão mais voltada literalmente para a teologia. Você vai ter muitos pontos de esclarecimento e eu com certeza indico para quem é protestante, quer estudar um pouco mais da igreja, mas tem um certo receio, porque para contrastar esse ponto, a teologia de Scott, temos a Kimberly, que é um pouco mais sentimental, é uma conversão muito mais voltada para a conversão emocional primeiro, né? E é isso, Deus abençoe vocês e tchau, tchau.